Olá, 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 espero que você esteja bem, eu estou bem, espero que esteja todo mundo bem. Tô rindo aqui porque eu gravei a aula inteira e depois eu fui ver que a gravação estava desligada. Então tô regravando aqui. Acontece, gente, acontece. Professor também é gente e erra. Vamos lá. Hoje nós vamos ver tonicidade e acentuação das palavras. Tonicidade vem de tom, que tem a ver com som. Né? Tem a ver com tonalidade, o quanto mais alto, mais baixo é um determinado som. Não somente de alto e baixo, tem a ver com quanto mais agudo, grave é um som. Então a tonacidade tem a ver com isso. E aqui nós vamos ver a sílaba tônica, que tem a ver com a sílaba mais forte. Tá certo? E essa sílaba mais forte pode ser grave e pode ser aguda, dependendo aí de alguns fatores que nós vamos começar a ver hoje. Então, guarda isso. Então, toda palavra, qualquer palavra que você pegar, ela vai ter uma sílaba que é mais forte. Que você vai falar e você vai perceber que essa sílaba, ela sai vamos dizer assim, do padrão da voz. Está falando telefone. Telefone. Você fala telefone. Você não fala telefone. Percebe que é até estranho. Telefone. Elefante. Você fala elefante. Né? Elefante. Você não fala elefante. Percebe que é até estranho. Elefante. Você fala elefante. Então tem uma sílaba que é mais forte, que a voz sobe, que o próprio tom da voz, ele se altera quando você fala. Essa é a sílaba tônica, é a sílaba que sempre vai ser mais forte. Professor, como é que eu descubro qual que é a sílaba mais forte? Você torce pela palavra. Como assim, professor, eu vou torcer pela palavra? Simples, você não torce pelo seu time de futebol? Seu time de futebol, a seleção brasileira está jogando, você vai gritar o quê? Brasil! Percebe que o zio você aumentou? Brasil! Porque o zio é a sílaba mais forte. Agora presta atenção no nome do seu time. Vamos pensar que é o São Paulo. São Paulo. São Paulo. O pá é a sílaba mais forte. Palmeiras. Palmeiras. O me é a sílaba mais forte. Corinthians. Corinthians. O rim é a sílaba mais forte. Santos. Santos. O san é a sílaba mais forte. Deu para perceber? Então, professor, para eu saber qual é a sílaba mais forte, eu tenho que torcer por ela, sim, como se fosse um jogo de futebol, um jogo de videogame, ou você está torcendo por aquele seu jogador de Free Fire, ou Fortnite, ou Firofínfola, de alguma coisa aí, que você gosta tanto, e você fala, quando você torcer por ele, geralmente a sílaba que você vai puxar, né, a sílaba que você vai falar mais longa, é a sílaba tônica. Nós vamos ver isso algumas vezes aqui. E por que isso é importante para nós? Para saber. Porque algumas palavras elas vão ser acentuadas. Ou seja, elas vão ter um acento nela, vão ter um sinal gráfico, que esse sinal gráfico vai mudar o modo como eu falo ela. Observe aí, nós temos doido e temos doído. Perceba a diferença? Doido, doído. Ira, irá. Solícito, perdão, solicito e solícito. Policia e polícia. Percebe que o acento ele muda o modo de falar a palavra. Eu preciso saber qual é a sílaba forte, porque quando eu descobrir isso, eu vou saber se eu irei acentuar essa palavra ou não. Se essa palavra possui um acento ou não possui um acento gráfico. Então, como eu falei, você vai torcer pela palavra. Olha aqui, você. Você. Qual que muda? O C. Denise. Qual que muda? O Ni. Mônica. Qual que muda? O Mo. Então, aquela que você vai esticar, que você vai falar mais por mais tempo, tal, é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Entendeu isso? Entendeu que é uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte, aquela sílaba que marca a palavra. Então você aqui você vai ver as palavras e vai circular a sílaba tônica. E eu quero que você preste atenção aonde está a sílaba tônica. Se ela está na última sílaba, lá no final, nunca lembro qual programa, mas na última sílaba, se ela está na penúltima sílaba,
Se ela está na antepenúltima sílaba ou se ela está em outras sílabas, tá certo? Então a posição da sílaba nos diz uma coisa, nos diz se essa palavra é uma oxítona, ou seja, quando eu acentuo a última, que nem você, quando a sílaba tônica é a última, ela é uma oxítona. Quando a sílaba tônica é uma penúltima, ela é uma paroxítona. Quando é a antepenúltima, é uma proparoxítona. Direita para a esquerda, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tá, professor? Legal, bonito. Vou dar o nome do meu gato de oxítona, né? Vai ficar bonito. Vou botar o nome de um cachorrinho de proparoxítona. Que legal. Para que eu uso isso, professor? Qual que é a função disso? É aquilo que eu te falei. Você precisa saber qual sílaba é mais forte para poder acentuar ou não ela. E existe um nome para essas sílabas. Quando é a última é oxítona, quando é a penúltima é paroxítona e quando é a antepenúltima é proparoxítona. Professor, eu preciso decorar, senão você precisa entender. Quero que você entenda. Tá certo? Decorar não adianta, você precisa que entenda. Tá bom? Para quando você for escrever, você não errar a acentuação. Então agora nós vamos para o exercício. Presta atenção no exercício. O exercício 1, você vai observar o você, que tem um acento gráfico. Tá certo? Esse acento gráfico se chama circunflexo, ou chama-se circunflexo. Por que será que este acento é utilizado? Então, você vai pensar e vai dar a sua resposta aí. Na 2 tem um conjunto de palavras. Você vai circular a sílaba tônica dessas palavras. Torça por elas. Torça pelas palavras para você acentuar. A. Complete. De acordo com a posição da sílaba tônica, todas as palavras são oxítonas. Paroxítonas, proparoxítonas. É a última, a penúltima ou antepenúltima que é a sílaba mais forte. B. Observe que algumas dessas palavras têm acento gráfico e outras não. Qual regra poderíamos escrever observando as terminações das palavras que recebem um acento gráfico? Então, algumas palavras têm acento gráfico, outras palavras não têm acento gráfico. Observe, por que você acha que algumas têm e outras não têm? Existe uma regra. Algumas têm e outras não. Por quê? Por que será? Será que é só para dificultar a nossa vida? Será que é só para deixar essa língua difícil e complicada? Não. Tem um porquê. Então, olha lá, escreva o que você acha e depois nós conversamos sobre isso. C. Veja que foram empregados 2 tipos de acento. Presta atenção. Na língua portuguesa só existe 2 tipos de acento. Antigamente havia 3, mas saiu um e ficou só 2. Tá certo? 2 tipos. Quais são? O chapeuzinho, que a gente chama de circunflexo, e esse tracinho, que nós chamamos de agudo. Então, fale em voz alta e responda por que o acento gráfico mudou. Você escreva essa resposta aí. Por que você acha que o acento gráfico mudou? Mas, professor, você falou que só tem 2. E o tio? O tio não é um acento? Eu não acentuo o pão, o cão, o chão, o vilão, o ladrão, e por aí vai? Então, o tio ele não é um acento gráfico, ele é um sinal gráfico. Tá certo? Ele tem uma diferença. Ele serve para dar o som de ão nas palavras, né? na sílaba do A e o O, para não ficar au. Então fica ão. Mas ele não é um acento, ele é um sinal gráfico, tudo bem? Pessoal, essa foi a atividade da semana simples, né? Fácil. Então façam, já que tá fácil, e mandem para mim depois as fotos desta lição fácil, tudo bem? É isso aí, uma ótima semana e até sexta-feira na correção.